Olá, o meu nome é Fábio Monteiro e este é o Vestibular em Cena. Hoje nós trataremos das distinções entre os direitos civis, políticos e sociais no Enem. Prepare o seu caderno e caneta e bora estudar. Vem cá, me diz uma coisa. Wi-Fi nos ônibus são de fato um direito? Se sim, de que tipo seriam? Ou ainda, ciclovias para você experimentar de maneira mais saudável as cidades. Seriam mesmo um direito? Se sim, de que tipo? E para polemizar um pouco mais o raciocínio, posse de armas seria um direito? Bom, mire-se no exemplo da sociedade norte-americana. O nosso tema de hoje são as distinções entre os direitos civis, os políticos e os sociais no Enem. Mas antes de nós atacarmos a questão, nós faremos uma rápida introdução baseada nos estudos de Norberto Bobbio, num livro chamado A Era dos Direitos. Nos acompanhe. Agora, o Bobbio é um grande estudioso dos temas da teoria política, da democracia, do liberalismo, do socialismo, das regras do jogo. E aí eu me dei conta, aí já na década de 80, eu e muitas outras pessoas, de que o Bobbio tinha uma contribuição para o processo de transição em nosso país do regime autoritário para a democracia. Em primeiro lugar, nós vamos considerar a modernidade como a era dos direitos. Isso significa dizer que o Estado deixa de ser uma relação entre súditos e soberanos, para ser uma relação entre iguais, entre cidadãos. Valores como a liberdade e a igualdade passam a ser encarados como naturais e, portanto, devem fundar uma sociedade civil. Dessa forma, a melhor maneira de inclusão social é através do trabalho, porque quanto mais eu trabalho, mais riqueza eu tenho. E quanto mais rico eu sou, mais rica e competitiva é a minha sociedade. Ora, não foi justamente esse o propósito das revoluções inglesas do século XVII, a puritana e a gloriosa, garantir ali, no papel, a defesa da propriedade privada através da Bill of Rights? Em segundo lugar, uma vez que a sociedade é o reino da competição entre indivíduos, fica a pergunta: como empoderar esses indivíduos e garantir que o Estado represente as suas free wills? Isto é, como vincular esses indivíduos ao Estado. Os americanos de 1776 diziam "one head, one vote", e dessa forma inventaram um sistema presidencialista e federativo, aliás, garantindo rotatividade de poder. Agora, por sua vez, os franceses, esses deram trabalho. Ça arrive. Fais quelque chose. Ils vont partir là, fais quelque chose, dépêche-toi. Vas-y, fais quelque chose. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Em um terceiro momento, nós avançamos rumo aos séculos XIX e século XX. E aí nós começamos a ouvir os gritos das ruas. São operários, ludistas, cartistas, marxistas, anarquistas e, por extensão, ao longo do século XX, são leninistas, trotskistas, feministas, black blocs, homoafetivos, cicloativistas, cineclubistas. Hoje eu sou um excluído ao público, negro, velho e aposentado, que ganha uma miséria de salário de 678. Eles vão ter que mudar esse país, nós vamos mudar ou nós vamos tirá-los, eles querendo ou não.
Assim, a sociedade liberal, então, passa a ser problematizada, porque, afinal de contas, aquelas promessas de liberté, égalité e fraternité, para muitas pessoas, ficaram justamente como promessas. E então, nesse momento, as perguntas mudam. Qual é o papel do Estado? Qual seria o seu tamanho? Será que realmente a mão do mercado seria invisível? Bem, quem é que vai garantir o welfare aos indivíduos? Seriam eles mesmos através dos seus sangue e suor privados? Ou você pensa que o Estado, sim, deve exercer um papel na correção de certas desigualdades sociais? Resumindo a ópera, a modernidade, então, inaugura a liberdade individual como um valor universal e soberano, porque ela funda a nossa sociedade civil, é através dela que nós podemos celebrar contratos, fazer negócios e um detalhe bastante importante, votar por nossa própria conta e risco. Porém, lembre-se de Bobbio, porque afinal de contas, a sociedade não é mera extensão das nossas desigualdades naturais. Muitas dessas questões que nós acabamos de ver foram construções históricas, que, para nós revisarmos, surgiram nesta ordem. Século XVII e os direitos civis. Esses são naturais, como a liberdade do indivíduo agir contra ou independente do Estado. Os séculos XVIII e XIX como o momento dos direitos políticos, porque esses vinculam os indivíduos entre si, criando a sociedade civil e garantindo representação política, tanto à sociedade quanto ao indivíduo. E os séculos XIX e século XX como o momento de surgimento dos direitos sociais. Os direitos sociais, eles amplificam o welfare, isto é, eles amplificam a sensação de bem-estar social. Para fechar o nosso encontro, então, vamos à questão 17, do Caderno Azul, do Enem de 2014. Analise a charge de Miguel Paiva. A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz referência ao seguinte conjunto de direitos. A alternativa correta é a letra B, porque ela reafirma as dimensões econômicas e sociais dos direitos enunciados na charge. Lembre-se, no Enem, a sociedade não é mera extensão das nossas capacidades e desigualdades naturais. Vamos às alternativas. A alternativa A até que é verdadeira, mas não dialoga com o enunciado, porque a charge traz uma carga crítica. Ela demonstra um casal humilde que sim, é livre e pode votar. Mas a ironia da mulher revela justamente a contradição entre as suas condições econômicas e a beleza das palavras da Constituição publicada em 1988, no cenário da redemocratização do país. Olha, esqueça a letra C. Não existem direitos difusos. Difuso é a sua atenção se você der ouvido a essa alternativa. Em relação à letra D, horas, ela não tem contexto. Nós estamos tratando de indivíduos e uma Constituição. Enfim, a questão trata de valores iluministas. A letra E, assim como a letra A, também é verdadeira, mas não tem contexto com o enunciado e a sua charge. Bem, perceba que a alternativa adequada, então, é sempre aquela que traduz o enunciado. O que nós queremos dizer é que é provável que você encontre afirmações verdadeiras, mas que estão fora de contexto. Bom, dessa forma nós esperamos que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre como o Enem aborda os direitos civis, os políticos e os sociais. Em relação aos direitos humanos, fiquem tranquilos e tranquilas, será motivo para uma outra videoaula. Por hora o que nos interessa, já que o nosso território é o Enem, é ser bobianos. Sim, o Estado tem a sua dimensão e o seu papel social. Ponto final. Abraços fortes e até a próxima.